A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Eliana Gomes, com o tema A Indulgência, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para agradecer a oportunidade de divulgarmos o Evangelho do nosso querido Jesus, levando a todos que estão ouvindo a sua palavra, os seus ensinamentos, para a nossa luz, para o nosso crescimento espiritual. Hoje vamos trabalhar um pouquinho do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que são misericordiosos, e os itens 16 a 18, falando um pouquinho sobre a indulgência. E o chamamento do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente o capítulo 10, é exatamente para nos ensinar a desfazer dessa couraça de impaciência, de intolerância, de pré-julgamento, trabalharmos o reconhecimento dos nossos defeitos e, por consequente, trabalhar nossa autoaceitação, o auto-perdão e que possamos aprender a viver no nosso dia a dia sobre a luz da indulgência. Nosso objetivo a partir de agora é exatamente entender e compreender o que é indulgência, estimular o seu exercício diário por ser um dos mais nobres formas de praticar a caridade, compreender a necessidade desta indulgência como nos fundamentos indispensáveis à nossa reforma íntima. Mas para entendermos de forma plena o que Jesus nos pede quando nos fala da indulgência e da vivência sobre a sua luz, nós vamos retroagir um pouquinho sobre o que nos pede essa doutrina maravilhosa que nos ajuda cada dia rumo à nossa salvação e progresso sempre. Nós escutamos aqui todo dia, em toda a casa espírita, que o espiritismo adota o máximo: fora da caridade não há salvação. Então, a salvação, segundo a concepção espírita, constitui aquela meta, para a qual todos nós fomos criados. É o nosso maravilhoso destino final, é a angelitude. Porém, como condição para essa conquista, um dos pré-requisitos é a caridade. E somente para nos situarmos e com o objetivo de melhor entender o conceito de caridade, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade superior, qual o verdadeiro sentido dessa palavra, segundo a entendia Jesus. E ele obtém a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, como a gente vê, a caridade ela é composta por 3 virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão. Aquele famosíssimo BIP, que todos nós já ouvimos falar. E a indulgência, ele é um precioso instrumento de reforma íntima, de transformação moral, da nossa própria salvação, aquilo que a gente busca, rumo ao nosso caminho de luz, rumo ao nosso caminho de paz. Mas o que é indulgência, que a gente tanto fala? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, os itens 16 a 18, a indulgência implica em fazer um juízo suave das falhas alheias morais, é o perdão com bondade, sem humilhar os nossos semelhantes. É o perdão que é concedido com a consciência de que, igual ao nosso próximo, nós também somos imperfeitos. E que por isso mesmo, embora saibamos que os nossos irmãos têm defeitos, saibamos enxergar as virtudes que eles possuem, porque afinal ninguém é completamente mau. Assim, a indulgência é o perdão, sem expor o irmão, é perdoar sem impor condições, é o perdão com bondade incondicional que não ridiculariza, pois Jesus em toda sua pregação sempre nos pediu: amai-vos. E Paulo reafirma, naquela carta maravilhosa aos Coríntios, o amor tudo perdoa. Logo, quem ama sempre é doce no perdoar, em não estimular as farpas do desentendimento, do desamor, em mostrar ao seu semelhante, ao seu irmão de caminhada, novamente, a estrada do reencontro, a estrada da redenção. Pois a indulgência, ela não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados.
E todo esse estudo sobre a indulgência nos alerta de forma contundente sobre a necessidade de perdoar, do perdão para os nossos erros e perdão dos outros, mas sobretudo, gente, para as nossas transgressões, para que nós possamos, ao pedir a Deus perdão, nós possamos pensar sempre na possibilidade de não cairmos em tentação, não é? Aquilo que a gente fala no nosso Pai Nosso, da gente ver todas as nossas falhas em toda a sua dimensão, em detrimento de ficar apontando o dedo aos defeitos dos nossos semelhantes. Porque a caridade conosco mesmo é também a prática de caridade para com o próximo, nos afirma Divaldo. Porque, como diz também o bispo de Névoras em Bordeaux, nas Instruções dos Espíritos, no item 18, não há como amar a Deus sem praticar a caridade, do qual Deus faz lei para todas as criaturas. A caridade, então, é lei divina. E quando a gente fala de indulgência, o alerta máximo é para que não joguemos pedra sobre as faltas de nossos irmãos, que a maledicência seja afastada dos nossos corações. Nesses tempos, gente, de redes sociais, onde a vida das pessoas são expostas de uma forma até vezes cruel. Nós temos casos de pessoas que entraram em depressão profunda, outras que foram levadas ao suicídio, né? Por conta dessa exposição com maledicência sobre suas vidas privadas. As pessoas hoje não se preocupam com aquilo que vão falar, né? Oculta sobre o anonimato das redes sociais. Agora, o bom seria se tentássemos, né, colocar em prática os ensinamentos do Cristo no que se refere à caridade. Mas, sobretudo, sobre a indulgência que nos pede para ver as pessoas com os olhos do amor. Daí, gente, a necessidade de trabalharmos com muita seriedade, cada vez maior, nossos filhos, nossos netos, toda essa criançada, né, que está surgindo com um grande conhecimento de tecnologia, para que eles façam bom uso dos seus conhecimentos. Por isso, que a gente convida sempre os pais para trazerem seus filhos para a evangelização infantil, para que eles possam nortear os seus conhecimentos, para que eles possam fazer bom uso deles, que eles possam aproveitar, né, o privilégio do conhecimento para o bem. E quando a gente fala em caluniar alguém, né, em fazer um julgamento prévio, sem conhecimento de causa, aí é preciso que lembremos daquela famosa frase de Jesus que está lá em Mateus 7,1. Não julgueis para que não sejais julgados. No livro A Luz Imperecível, que é um livro interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita, no seu capítulo 197, é feita uma análise profunda de como o nosso comportamento hoje ainda é completamente divorciado do nosso entendimento. Nós temos a teoria, nós sabemos como fazer, mas nós ainda não fazemos. Por isso que estamos a todo momento pedindo que, apesar da distância que ainda nos separa de Jesus, é importante falarmos sempre da sua mensagem, porque quanto mais falamos, quanto mais ouvimos, quanto mais escutamos, mais vamos adquirindo certeza e convicção, consequentemente vamos mudando. A indulgência para com as imperfeições dos outros é a aplicação daquela máxima de Jesus: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Recomenda que verifiquemos se aquela censura que eu estou fazendo ao meu irmão não possa ser feita a mim mesmo, porque a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Está lá no item 16 do capítulo 10. Recomenda, sim, que verifiquemos se tudo aquilo que a gente está fazendo, nós precisaríamos da mesma censura. Queremos julgar, na maioria das vezes, né, as dificuldades dos nossos semelhantes, criticar no intuito de inferiorizar o nosso próximo. E às vezes precisamos lembrar que as dificuldades deles, às vezes, é a grande abertura para a nossa evolução. Quantas vezes precisamos lidar com as dificuldades dos nossos irmãos para aprender virtude da paciência, da benevolência, e trazendo para os nossos dias, né, aqueles fariseus, aqueles que sempre foram considerados como hipócritas naquele tempo, ainda estão muitos presentes conosco na atualidade. Pessoas intransigentes quanto à conduta alheia, exigindo, né, a aplicação do conceito inflexível de justiça, mas não trazem para suas vidas esse processo de renovação.
ilustrando essa passagem do Evangelho que trata do julgamento da mulher adúltera, que foi execrada em público com a maior severidade por aqueles fariseus que achavam, né, que eram donos da verdade, faltando ali, né, amor, caridade, por consequência, indulgência. E nos dias de hoje também não é demais lembrar que aquele pecado do adultério que foi tão reprovado a ponto de se querer apedrejar aquela mulher, não pode se restringir ao aspecto que era colocado naquele tempo, relação homem e mulher, porque se formos no dicionário hoje, adulterar é também falsificar, corromper, alterar, deturpar, viciar. A gente adultera um documento, né, para beneficiar uma das partes. A gente falsifica uma cédula. Quanto dinheiro falso circula por aí? Falsifica-se notícias, adulteram notícias. Quantas vezes, né, as pessoas acrescentam ou reduzem alguma coisa na fala de alguém exatamente para modificar aquela fala, tirar aquela fala do contexto, para prejudicar por pura maledicência. A indulgência, gente, é o trabalho de optar em ver o nosso semelhante de forma positiva, considerando-o digno e valioso, apesar dos seus problemas e falhas. Porque problemas e falhas, quem não tem? Esta é a recomendação, de ver os olhos com os olhos do coração. É quase como uma medida de prudência, visto que Jesus, em Mateus 7,2, nos afirma que cada um será medido com a medida que aplicar aos outros. Então, gente, essa lei divina, ela tem que estar escrita na consciência de cada um de nós, que nós devemos funcionar como juízes de nossa própria conduta. Porque quem se habitua a analisar muito severamente os erros do próximo, vai se tornar um juiz implacável. E quando chegar a hora de cada um de nós prestar contas, nós seremos medidos com a mesma medida que medirmos nossos irmãos. E também, no capítulo 10 mesmo, no item 17, primeira parte, conclui dizendo: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Para sermos indulgentes, é preciso também que saibamos sobre o perdão. Nós, habitualmente, consideramos a necessidade do perdão apenas quando nós somos alvejados por ofensas. Mas a doutrina espírita nos ensina que o perdão é uma ciência indispensável ao nosso equilíbrio. É tão imprescindível à nossa vida quanto o ar que respiramos. E quando falamos de perdão, não precisamos de pensar, gente, só naqueles prejuízos, insultos e desconsiderações maiores, não. Mas suportar com paciência e esquecer completamente todas as pequenas injustiças que nos são concedidas no dia a dia, a observação maliciosa, a brincadeira de mau gosto, a perseguição sem resposta, a pergunta que não quer calar, a gentileza recusada, aquele favor esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a acusação injusta, o mau humor sem motivo no trato com as pessoas e aquelezinho comentário maledicente. Tudo isso necessita de perdão. Não podemos nos iludir, gente, em matéria de indulgência, pois tudo isso que acabamos de mencionar nos ocorre a todo momento. Por isso que o perdão não é para ser aplicado somente nas grandes dores morais, mas como todos somos suscetíveis de cometer esses erros mesmo, o perdão recomendado no exercício da indulgência é serviço que deva ser praticado a todo instante. Assim como recebemos ofensa, também somos ofensores. Então, como ninguém suporta, né, um olhar muito severo sobre suas próprias fraquezas, nós não gostamos muito de crítica, né? O ideal é que começássemos a treinar mesmo, porque isso também se aprende. A ter um olhar mais generoso sobre as faltas alheias. Isto é, não deixar de ser mesmo até uma medida de preservação. Porque tudo que nós fazemos com os nossos irmãos vai se reverter contra nós de toda forma.
Mas tudo isso nos faz lembrar de uma coisa: o fato de trabalharmos ou de sermos indulgentes não quer dizer que sejamos coniventes com as faltas alheias. Nós não podemos nos omitir, mas, se necessário, uma reprimenda, que ela seja feita de modo que o nosso irmão possa entender e trabalhar suas falhas para retornar ao caminho do bem. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, no item 16, há uma longa dissertação do Espírito José a respeito da indulgência. E ele nos fala que a indulgência não vê os defeitos do outrem, mas se os vê, evita falar deles, ao contrário, oculta-os. Se aqueles que gostam de praticar a maledicência os descobre, encontra uma desculpa plausível e séria para esses defeitos de nossos irmãos. Porque a indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deve lutar para ter com seu irmão. A doçura nos remete à ideia de sabor agradável. O sentimento da indulgência é suave, saboroso, tranquilizador e fraterno, próprio de irmãos, de seres que se gostam, que se sentem ligados. Nada tem de amargor e de ásperas reprimendas. E fechando, ele diz: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. E tudo isso é uma grande verdade, pois a gente vivencia a situação praticamente todos os dias com nossos familiares, nossos companheiros de trabalho. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa muito severa, muito brava, que só percebe e valoriza os defeitos dos outros. Quando nós somos criticados, percebemos o quanto é desagradável não ser apreciado, sem falar em ter as nossas próprias dificuldades, que são nossos defeitos, ressaltados. Isso acaba por nos desanimar. Agora, ao contrário, quando nossas virtudes são valorizadas, nós nos consideramos dignos e ganhamos força para nos tornar melhores e lutarmos contra as nossas fraquezas, que acabam por se tornar apenas detalhes a serem trabalhados. Pois a indulgência sacia a sede de compreensão e acalma o coração. Ela atrai quem mais necessita de amparo e compreensão, e especialmente ergue em direção ao refazimento do caminho e à reparação dos erros praticados. Nesta forma, gente, podemos concluir que viver a indulgência faz bem a quem recebe e a quem pratica. É a verdadeira expressão da lei de causa e efeito. A indulgência, ela faz com que ressaltemos o melhor de cada um de nós. Lembremos que cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu talento direcionado para alguma coisa. Então está na hora das pessoas começarem a focar o brilho nos pontos fortes e não utilizando nossa energia em focar em erros e deficiências. Ninguém quer saber se Picasso era instável, Kennedy egocêntrico, Elvis paranoico ou toxicômetro. O que queremos sentir é o prazer de ver as obras de Picasso, os discursos memoráveis de Kennedy e as melodias inesquecíveis resultado dos seus talentos. Se nós tivéssemos apenas olhado os pontos fracos, nós barraríamos Garrincha da seleção brasileira, que tinha as pernas extremamente tortas. O mundo não teria um Albert Einstein, porque foi convidado a retirar-se da escola por ter notas extremamente baixas. E o mundo não teria o talento de Beethoven, porque era surdo. E todos teriam perdido este talento. Portanto, nunca esqueçamos, cada um de nós é um talento único. E finalmente lembremos que o sentimento da indulgência passa pelo julgamento, quando não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Tira primeiro o argueiro do seu olho para não vislumbrar a trave no olho do irmão. Passa pelo perdão, quando reconhecendo o seu erro é capaz de pedir perdão. Entendemos que todos ainda somos caminheiros na seara do Cristo e passíveis das mesmas falhas. Que todos nós possamos aplicar a luz da indulgência no nosso cotidiano e darmos a chance a nós mesmos e ao nosso próximo de nos livrar dos grilhões da mágoa e do ódio, refletindo-se se em nosso círculo de relações, seja na família, seja no trabalho, seja em qual lugar for,
Não tem alguém que esteja precisando de nossa atenção, do nosso amor, do nosso perdão e da nossa indulgência. E se essa pesquisa interior de reflexão trouxer um resultado positivo, que saibamos aplicá-la diante da voz do Mestre que sussurra há século: amai-vos. Muito obrigada, tenham uma semana abençoada sobre as luzes do Mestre Jesus. Fiquem com Deus. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.